Olá, pessoal. Aqui é o pessoal nas redes, diretamente da frente da Faculdade de Educação da URGS. Acabou de acontecer o lançamento do Comitê Revoga a Reforma do Ensino Médio. Lotado isso aqui, tivemos que sair porque o salão não deu conta. Então, nada mais importante do que começar com o autor do abaixo-assinado do Revoga Reforma do Ensino Médio, o companheiro Glauber Braga. Glauber vai nos ajudar aqui num debate que é muito importante. O que está acontecendo no Congresso Nacional, Glauber? Porque a desigualdade no Brasil ela é estrutural, ela é histórica, ela é legalizada, ela é um caso de polícia no Brasil, né? Porque vide a tabela do imposto de renda, agora a questão do CARF, né? A política de impostos, política de preço, de juros. O Bolsa Família, na verdade, ajuda, mas é uma política emergencial. Nós teríamos que ter uma política mais estratégica no Brasil. Qual o projeto? Como é que o Congresso tem atuado nesse sentido? Em primeiro lugar, a expectativa não dá para ser alta com esse Congresso, né? Com a correlação de forças que gere esse Congresso Nacional, onde você tem aproximadamente 100 deputados de extrema-direita e 300 do chamado Centrão, mas que se movimentam a partir dos seus interesses fisiológicos ou representando grupos que normalmente são aqueles que já estão endinheirados. Agora, tem que ter uma mobilização que vai para além do espaço institucional. Para começar, o senhor Campos Neto tem que sair. E como é que ele pode sair? Poderia sair com uma decisão da comissão da qual fazem parte também Haddad e a própria Simone Tebet, e ele pode sair se a gente consegue aprovar a revogação da chamada autonomia ou independência do Banco Central. Mas aí você pode me perguntar, e com razão, atualmente, a correlação de força congressual daria a possibilidade disso acontecer? Se depender só do Congresso Nacional, isso não será possível. Mas é por isso que esse debate tem que ser nacionalizado. Reclamar dos juros altos, evidentemente, dizer que eles têm que baixar, mas mostrar qual é a causa dos juros altos e ter uma proposta tramitando no Congresso Nacional de revogação da autonomia ou independência do Banco Central com apoio do governo para tal. Porque esse Campos Neto que está lá, além de ser um bolsonarista, ele vai sempre defender os interesses do mercado financeiro, porque ele foi colocado lá, inclusive, para fazer isso. É caso de polícia no Brasil a desigualdade porque as elites, aqueles que são os endinheirados, os ligados relacionados aos bancos, aos banqueiros, eles sempre querem criminalizar a pobreza, retirando todas as garantias sociais daqueles que deveriam ter direitos assegurados, e aí eles ampliam o Estado Penal Policial Punitivo, procurando encarcerar, enquadrar a pobreza e, ao mesmo tempo, procurando garantir sempre, sem nenhum tipo de responsabilização, os seus interesses mais escusos. Então, evidentemente, em primeiro lugar, saída do atual presidente do Banco Central e revogação daquilo que estão chamando de autonomia. Não dá também para uma decisão positiva como a que foi adotada pelo Ministério da Previdência no Conselho, quando fez a defesa da redução dos juros do consignado para beneficiar os aposentados, ter uma reviravolta e outra parte do próprio governo, tensionado pelo mercado, fazer o jogo dos bancos. O papel da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil é baixar juros mesmo, é garantir socialmente aquilo que os bancos privados não farão. Foi uma vergonha isso, né? Porque era um momento, se o governo de fato quer ter uma política de enfrentamento dos juros, essa foi uma deixa do Lupe que foi impressionante. O que a gente viu foram os bancos estatais seguindo a linha do Banco Central, né? Quando os juros, a justificativa é porque há insegurança quanto ao pagamento. Hoje não tem segurança nenhuma, o aposentado é descontado na folha. Então, não havia nenhuma justificativa dos juros que foi aplicado, manter os juros aplicados para todos os demais,
para hoje um aposentado que está desesperado para comprar remédio, manter a sua saúde para ter alguns anos mais de vida. Da própria presidência e direção política e econômica do Brasil, da Caixa Econômica Federal, a gente espera uma modificação desse posicionamento, porque se gerou uma enorme expectativa positiva em relação à saída da turma de Bolsonaro, que tinha um viés de natureza liberal. Essa expectativa, então, ela se amplia quando são nomeadas pessoas que têm um compromisso histórico no fortalecimento dos bancos públicos. Agora, isso tem que ter como consequência o enfrentamento aos interesses do setor privado. Isso passa também por um tensionamento a ser realizado pelos bancos públicos no que diz respeito aos juros reais, que são, no Brasil, os mais altos do mundo. Além da taxa determinada pelo Banco Central, que é um absurdo, a Selic, que ficou mais uma vez em mais de 13%, os juros reais eles podem ser, sim, baixados a partir de uma interação direta dos bancos públicos na concessão de crédito num valor que seja acessível ao conjunto da população e, mais especificamente, à classe trabalhadora. Esse é o papel de um banco público que Bolsonaro e Temer queriam exterminar. Ou seja, é exatamente atender prioritariamente àqueles que vão ter muita dificuldade em serem atendidos pelos bancos privados. Numa linha como a nossa, de defesa do Brasil, da classe trabalhadora, o fortalecimento dos bancos públicos no enfrentamento ao que é a representação dos bancos privados é fundamental. A nossa linha, inclusive, né, Berna, que a gente defende, é um processo de estatização com controle público do sistema financeiro. E para dar esse passo, evidentemente, tem que fortalecer Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BNDES, e não ficar refém daquilo que é ditado por um grupo pequeno de bancos, mas que ainda tem muito poder no Brasil. Não, e nós temos que mudar essa correlação de forças, né? E tu acertaste em cheio a questão da revogação do ensino médio, porque está mobilizando bastante. Aqui, semana passada, nós inauguramos o comitê, seguindo o Paraná, Alagoas, né, o Rio de Janeiro, o comitê pelo a reforma do ensino médio, né, que é da ala golpista, né, que foi o Temer e Bolsonaro seguiram, aumentando a desigualdade, né, Glauber? Então, o governo Lula disse que tinha que pressionar, estamos pressionando, né? Está fazendo o nosso papel aqui para que essa política de juros não seja vitoriosa, para que na educação não se acabe com a política de cotas, porque isso vai estrangular novamente a participação das escolas públicas na universidade, de negros e negras, indígenas, né? Então, essa mobilização é muito importante. Como é que anda isso? Nós não faltamos ao governo, em momento nenhum, no enfrentamento à extrema-direita e no ataque aos fascistas, como aconteceu no dia 8 de janeiro e como tem acontecido com frequência ainda com ataques de bolsonaristas. Ao mesmo tempo, é fundamental que a gente tenha uma posição de tensionamento na compreensão de que parte, inclusive, daqueles que querem dominar a política econômica, eles fazem o jogo de aplicação da agenda ultraliberal. Então, Lula acerta quando critica o Campos Neto e fala da necessidade de diminuição dos juros. Ao mesmo tempo, tem que ir além. Ou seja, não dá só para a gente fazer a crítica da diminuição dos juros se não tiver atitudes e ações objetivas e específicas para que a gente revogue essa chamada autonomia ou independência do Banco Central, que foi operada por Temer, por Bolsonaro, e que é a nossa obrigação se mobilizar para revogar. Nesse novo ensino médio é a mesma coisa. Temer começa, Bolsonaro coloca em prática, tentam caçar o pensamento crítico, procuram fazer de tudo para precarizar a vida de estudantes e professores, e a turma do Todos pela Educação tenta, junto ao Ministério e no Ministério da Educação o tempo inteiro, manter essa política que foi iniciada com uma medida provisória de Michel Temer. Agora, todas as organizações que defendem a educação pública são a favor dessa revogação. Só quem não é o Todos pela Educação, que é, na verdade, um guarda-chuva de fundações empresariais.
os Lemas, os Itaús, os Unibancos da vida. Essa mobilização realizada teve mais de 160 mil assinaturas, tem dado resultado. O Ministério da Educação teve que se posicionar, mas ainda não é a posição que nós esperamos. Nós esperamos a posição de revogação. E algumas pessoas dizem, o que colocar no lugar? Num primeiro momento, o que se tinha até então é melhor do que aquilo que está sendo colocado em prática. Mas a gente defende, Berna, uma Conferência Nacional de Educação, aí sim, com envolvimento de professores e professoras, estudantes e todo mundo que defende a educação pública brasileira. Revoga, faz a conferência e não tira os direitos de estudantes que, sob essas regras do tal do novo ensino médio, vão ter muita dificuldade em ingressar na universidade pública brasileira. A obrigatoriedade só de português e matemática, caçar um pensamento crítico, filosofia, sociologia, jogam história para a lona para prejudicar prioritariamente aqueles que têm os menores rendimentos e que estão hoje nas escolas públicas. Porque as escolas privadas dão o seu jeito no currículo para facilitar o ingresso do estudante. Agora, a escola pública fica com enormes dificuldades e o mais penalizado, a mais penalizada, é esse estudante que está sendo diretamente atacado por essa política iniciada por Temer e Bolsonaro e que não pode continuar porque ela tem um caráter de precarização da vida dos trabalhadores e trabalhadoras. Glauber, obrigada, né? Nós vamos seguir na luta. Parabéns aí pelas tuas batalhas, né? Essas batalhas são nossas, né? E tu tem feito um papel importante de um parlamentar revolucionário de esquerda que tem um pé no parlamento e outro no movimento, né? Essa questão do revoga ensino médio foi um exemplo disso, mas a luta pela defesa das estatais, uma luta contra a desigualdade mais a fundo do que apenas na superfície, né? Porque o nosso povo não pode ser um país riquíssimo como o Brasil, com toda a capacidade que nós temos, né? De reverter a situação da desigualdade e ficarmos apenas no Bolsa Família, ainda que seja uma política muito importante, mas ela é emergencial. Nós temos que ter uma política mais estratégica para o Brasil para enfrentamento às desigualdades. Valeu aí essa força e a tua disponibilidade. Obrigado a você mais uma vez, Berna. Obrigado ao pessoal nas redes, Kim. E enquanto a gente está aqui conversando, está fazendo essa gravação, recebo a notícia de 800 mil pessoas nas ruas da França enfrentando Macron contra a tentativa dele de atacar aposentados, reforma da Previdência ou aqueles que vão se aposentar. Ao mesmo tempo, estamos aqui recebendo a notícia do enfrentamento importante que está sendo feito por trabalhadores e trabalhadoras no metrô de São Paulo. O governador Tarcísio, esse bolsonarista, foi lá e assumiu o compromisso de deixar a catraca livre, mas na hora H colocou todo tipo de dificuldade para liberar a catraca para a classe trabalhadora, assim como a direção do metrô. Então, a solidariedade a esses trabalhadores que estão ativos, que estão em luta. A nossa organização não pode parar. A rua, a praça, é uma vocação da esquerda. E a gente não pode deixar a extrema-direita, os bolsonaristas, os fascistas de plantão ficarem à vontade para ocupar esse espaço que é nosso. Que não venham com as motociatas, com o seu Bolsonaro de volta, porque o que a gente vai fazer é trabalhar com todas as nossas energias para enquadrar Bolsonaro e a nossa mobilização, a nossa luta em defesa da classe trabalhadora não pode parar. Um abraço grande a vocês, mais uma vez, muito obrigado. O pessoal nas redes também está trazendo um debate super importante. A maioria das pessoas não acompanha, que é o CARF. É o conselho que trata justamente da dívida dos grandes empresários. Tá? Para isso, nós convidamos um economista da bancada do PSOL, Davi Decache. Tá? Ele vai estar aqui conosco explicando o que é o CARF e por que você está sendo roubado. Estamos aqui com o economista Davi Decache, que é da nossa bancada do PSOL, mas também do Instituto de Finanças Funcionais para o Desenvolvimento. Davi, indo direto ao assunto, em relação ao CARF, né, que eu gostaria que tu comentasse, porque também está em debate aí no Congresso, aliás, com pouca repercussão.
né? Eu acho que a gente tem que se apropriar mais desse tema, né? Tu me chamaste a atenção, os advogados aqui no Sul, o doutor Rogério Coelho aqui, Tasso Genro me chamaram a atenção para esse tema do CARF que está pouco comentado e são dívidas bilionárias, né? Muita gente não conhece o que é o CARF, o que o CARF faz, tá? O CARF é o Conselho de Administração de Recursos Fiscais. É uma esfera administrativa da nossa Receita, é uma esfera administrativa tributária. Quando as empresas querem recorrer administrativamente sobre a legitimidade ou não de um determinado tributo, ela se dirige ao CARF, e é lá que é decidido se o tributo deve ser pago ou não, se ela realmente descumpriu alguma norma legal ou não. Então, esses assuntos são resolvidos no CARF, se ela sonegou ou não determinado tributo. E como é que funciona a composição desse conselho tão importante, que é onde as grandes empresas, em especial, recorrem das suas denúncias, das suas dívidas? Ele é composto, aparentemente, de forma paritária. Metade dos componentes sendo do Estado e metade sendo dos contribuintes. Mas olha só que curioso. Quem são esses representantes dos contribuintes? Tem sindicato? Tem acadêmico? Quem são? São indicados pelas entidades patronais. Ou seja, são os interessados, naquele caso, de um lado, e o Estado do outro, em igualdade de votos. E aí o que acontece? Obviamente, esses indicados das entidades patronais vão atuar em defesa das suas entidades, por óbvio. E em caso de empate, tá? Então eles só precisam de um voto, de um auditor fiscal, de um representante do Estado. Veja só que curioso. Só precisa de um voto porque os outros ele já tem. Olha só que mamata. Mas, antigamente, antes do Bolsonaro, até 2020, em caso de empate, prevalecia a decisão do Estado, se você tem que pagar ou não determinado tributo, se você sonegou ou não. O famoso voto de qualidade, né? O famoso voto de qualidade. E esse voto de qualidade, ele foi derrubado pelo Bolsonaro e dado para as entidades patronais em 2020. O que acontece com isso? Nós temos uma perda de arrecadação monstruosa. O ministro Haddad estima em algo em torno de 70 bilhões por ano, só por causa disso, tá? Para vocês terem uma ideia do que é 70 bilhões, o antigo Bolsa Família, antes do auxílio emergencial, ele custava 30 bi por ano, tá? Só para a gente ter ideia do que a gente está falando aqui. É muito alto, é mais orçamento do que muito ministério. As entidades patronais, Fiesp, Febraban, que sempre lucraram muito, sonegando e recorrendo ao CARF com seus planejamentos tributários super elaborados, reclamaram muito e não gostaram da decisão do Haddad de enviar uma MP revertendo o voto de qualidade, de novo para o Estado. Então, eles estão em uma guerra com o governo por conta disso. O que eles fazem como uma contraproposta para o governo? Olha só, ministro, nós vamos até aceitar a perda do voto de qualidade. Porém, contudo, entretanto, nós queremos uma coisa apenas, que no CARF não possam mais ser cobrados juros e multas. E o que isso significa? Olha, tem um lado bom da MP, que garante a volta do voto de qualidade para o Estado. Mas, por outro lado, eles exigem que tenha uma emenda que seja aceita no Congresso para que o CARF não cobre juros e multas quando as empresas recorrerem a ele. Olha só que perigo, gente. Esses processos, às vezes, eles demoram de 3 a 9 anos no CARF para ser julgado. Aí a empresa, ela deliberadamente não vai pagar determinado tributo, vai sonegar, vai cometer fraude e vai recorrer ao CARF. Vai enrolar o máximo de tempo que ela puder, de 3 a 9 anos enrolando lá no CARF. E, no final do processo, caso ela perca, o que acontece? Ela paga apenas o principal. Veja você. Vamos supor que ela tenha que pagar 100 milhões em um determinado ano. O que ela faz? Ela não paga, tenta sonegar e recorre ao CARF. Passa 3 anos, tá?
e ela vai para a decisão do CARF. Se ganhar, ela legitima a sonegação. Se perder, ela não paga nada, nem correção monetária. Olha que beleza. Ela aplica a taxa Selic, uma das mais altas do mundo, 13,75% ao ano. Vamos supor que cai para 13% daqui a pouco. Ela ganha 13 milhões por ano. Só por não pagar tributos. Então, ela não vai pagar, vai pegar esses 100 milhões e vai ganhar 13 milhões por ano. Então, ela ganha 13 milhões no ano, depois 13 milhões no outro ano, depois 13 milhões no outro ano. Ela ganha 39 milhões por ter sonegado. E aí, se a decisão for desfavorável, ela paga os 100 milhões e ela ganhou 39 milhões por ser sonegadora. É um prêmio, é um incentivo ao planejamento tributário dos mais perversos que possa existir. Esse esquema já era muito utilizado no Congresso Nacional via refinanciamento de dívidas, os famosos refis. Então, as empresas não pagavam tributos e esperavam algum refis que perdoasse multas, juros e etc., para então pagar. Então, eles pegavam dinheiro, não pagavam deliberadamente, então, empresas grandes que tinham condições, esperando um refis onde ela pagasse com descontos absurdos. É isso que está acontecendo agora, Berna. Então, eles querem criar um esquema de planejamento tributário criminoso. Esse acordo ainda não foi fechado, não? Não, esse acordo ele foi anunciado pelo ministro e pela OAB, representando, obviamente, né, os escritórios de advocacia, o pessoal que participa desse tipo de planejamento tributário perverso. Esse acordo foi anunciado formalmente, porém, a MP ainda não foi votada no Congresso, e então não é uma garantia de sucesso para as empresas que isso vai ocorrer, porque há muita luta e muita denúncia. Tá certo. Decache, muito obrigada, tá? Com certeza nós vamos te chamar novamente para outros debates aqui, para ir para a militância do PSOL e acompanhando o que está acontecendo no Congresso Nacional, na política e na economia também. Agora, de internacional, o PSOL na Rede trouxe uma pessoa maravilhosa, fundadora do PT e agora também, na história mais recente, fundadora do PSOL, né? O nosso comandante Milton Temer. Olá, pessoal, estamos aqui com o PSOL nas redes, com um tema bem candente e uma alegria muito grande, porque nós temos aqui com o comandante Milton Temer, o homem que é um dos fundadores do PSOL, e eu não posso falar aqui o currículo dele, senão acaba o programa, né? Então, eu teria que passar a noite inteira aqui citando as tarefas que esse homem já cumpriu para a esquerda socialista. Obrigado, Milton, por essa oportunidade, estou aqui, né, torcendo pela resistência palestina e a torcida por você, né? Nós estamos muito contentes com a tua absolvição, mais do que isso, com a vitória, né, que já faz parte dessa mudança da correlação de força, que ainda precisa se concretizar, né? Então, nós estamos vivendo um novo tempo. Eu queria que tu falasse um pouco dessa vitória, né, o que significou, não só para ti, mas para nós todos que acompanhamos esse drama, e também é o drama do povo palestino. Não é à toa que tu estava sendo perseguido, né? O que está acontecendo hoje. Se fala da Ucrânia e ninguém, nem a esquerda, né, faz um escândalo do que está acontecendo, né? O Israel, em pleno terremoto, bombardeando a Síria, né? E também agora em relação ao povo palestino. Então, eu gostaria que tu fizesses essa relação, porque não é uma questão individual, né? É uma questão coletiva onde tu foste a vítima, mas é mais uma diante do descalabro que Israel cumpre em relação ao povo palestino. Então, com a palavra, nosso querido Milton Temer. Berna, eu acho que você colocou muito bem que não é para além da vitória, do alívio individual, evidentemente. Eu estava com uma condenação de 2 anos, 2 meses, 20 dias, mais 200 dias de multa, cada dia valendo um salário mínimo, por conta da solidariedade com o povo palestino, ao ser denunciado como antissemita numa audiência onde o único semita era eu. E, evidentemente, essa condenação não foi por acaso. Muita gente fala as coisas que eu falo na defesa do povo palestino, mas havia um simbolismo na minha posição, porque, lamentavelmente, uma corrente dos ditos sionistas de esquerda estava em confronto comigo.
não existe oxímoro maior do que sionista de esquerda, porque sionismo é uma ideologia colonialista, logo não pode ter ninguém de esquerda. Se, eventualmente, os primeiros, digamos assim, imigrantes da Palestina, na onda criada pelo movimento do Estado judaico, previsto por Theodor Herzl e bancado pelo banqueiro inglês Rothschild no fim do século XIX, o fato de terem vindo para a Palestina originários dos pogroms soviéticos, que eram expulsos da União Soviética por revolucionários, mas que eram judeus, esses judeus estavam incomodando profundamente a colônia acomodada israelense dentro dos países por dois caminhos. Primeiro, acirrando o antissemitismo do lado religioso que já havia na Europa. E segundo, criando a luta de classes dentro da própria sociedade judaica. Evidentemente, porque vinham com perspectiva revolucionária, o que não era dos interesses. O Theodor Herzl é quase um aristocrata agnóstico, sequer era religioso. Bom, então, evidentemente, esse combate representou uma coisa muito importante. Não sei se seria vitorioso, por exemplo, na França ou na Alemanha, porque foi fundamentalmente a defesa da tese de que judaísmo é religião, semitismo é uma discussão eventual sobre raça e sionismo é uma discussão sobre ideologia política que justificou o voto pela absolvição dos desembargadores na segunda instância, em consenso dos 3 desembargadores. Por que condenação na primeira instância? Porque eu estava nas mãos de uma juíza absolutamente, aliás, digamos assim, não é bem vista. Uma juíza que tem arma tatuada no braço, que fazia sua academia física no batalhão do BOP, era o que me contavam, inclusive. Então, uma juíza que tem um viés ideológico que não levou em conta, no caso da primeira instância, a partir do meu próprio depoimento, não levou em conta a posição do Ministério Público, que já propunha a absolvição lá na primeira instância, e ela me fez uma condenação brutal num voto pelo qual o meu advogado, que foi brilhante na defesa da segunda instância, levantou a hipótese de parcialidade com muita consequência, porque era um voto que reproduzia quase que na íntegra toda a argumentação da parte que me acusava, inclusive criando fantasias, coisas e citações por fora da normalidade. E dava ao meu advogado uma frase: a defesa defendeu a absolvição, ponto. Isso depois de reprodução de quase 10 laudas de voto que parecia escrito pelo Departamento Jurídico da Federação Israelense do Rio de Janeiro. Bom, então, evidentemente, em segunda instância, essa vitória representa algo muito importante, porque se fosse, eu repito, na França ou na Alemanha, certamente eu seria condenado, porque lá existe um complexo de culpa da burguesia francesa e alemã que participaram do extermínio não só de judeus no Holocausto, como de comunistas e de socialistas entregues aos campos de concentração. Essa burguesia comprometida, aliás, no caso do carniceiro de Lyon, o Barbet, sei lá, aquele genocida que comandou a Gestapo em Lyon e que foi o responsável pelo assassinato de Jean Moulin, o advogado dele assumiu, André Verger, que já tinha defendido os revolucionários, as 3 mulheres revolucionárias argelinas da Revolução no processo contra elas, promovido pela justiça francesa por ocasião da Guerra de Libertação da Argélia. Ele já tinha defendido, ele defendia claramente o seguinte: é uma hipocrisia tentar julgar ele como único culpado, como a burguesia de Lyon foi cúmplice nessa tragédia contra judeus, comunistas e socialistas. Então, objetivamente, essa consciência pesada da burguesia francesa e alemã, que, aliás, defendia a tese que se algum território devia ser dado como indenização ao povo judeu, esse território devia ser tirado da Alemanha ocupada, e não da Palestina, onde já havia uma convivência pacífica, porque sempre onde os muçulmanos árabes tiveram hegemonia na vida comum com judeus e com cristãos, houve harmonia. Isso, inclusive, o exemplo maior é a Península Ibérica, até que chegou Isabel a Católica, quando os judeus tiveram que virar cristãos novos para não serem submetidos à Inquisição.
Então, objetivamente, eu acho que essa vitória é uma vitória que se registra não só, primeiro, um agradecimento meu ao advogado que fez uma intervenção brilhante, doutor Paulo Ramalho, uma intervenção brilhante na segunda instância, como fundamentalmente a importância política para todos que, em outros planetas, eu já fui procurado, você sabe disso até por companheiros da Argentina, que enfrentam o mesmo problema que eu, e que terão, no meu acórdão de absolvição, um instrumento importante na luta deles em cada um desses países contra a denúncia de antissemitismo. Muito obrigado pela oportunidade de comunicar isso. Não é uma oportunidade para ti, essa é uma oportunidade para nós, para a nossa luta internacional. Não é à toa que os argentinos pediram, né? Porque também sofrem na pele, que eles são organizados internacionalmente. Nós temos que retomar nossa organização internacional. Como dizia o nosso querido Hugo Chávez, temos que construir a quinta. Os confrontos nas manifestações contra a reforma da Previdência na França resultaram em centenas de detidos e feridos na quinta-feira. Nona jornada de manifestações na França, muitos jovens, as universidades aqui atrás, trabalhadores, bombeiros, tem também os catadores de lixo de Paris, o movimento está muito grande, todo mundo indignado com a reforma da aposentadoria, com o pronunciamento do Macron, que despreza o povo e a luta do povo. Ninguém quer essa reforma, ninguém quer mais as regressões sociais. E o movimento vai continuar até que o projeto seja retirado. Esse foi mais um Pessoal nas Redes. Contamos com você para compartilhar, curtir, nos seguir, né? E valeu aí a força dos milhares que em todo o Brasil estão nos acompanhando. Valeu, pessoal!